A paz do Senhor Jesus, estamos aqui gravando mais uma videoaula da matéria História e Geografia Bíblica. Essa aula é referente ao dia 31 de março. Ela está sendo feita para a turma de formação teológica da noite da Faculdade de Teologia Semear, FATEOT. O tema de hoje é Império Grego. Vamos estar abordando os seguintes pensamentos. Grécia, o berço da civilização ocidental. Grécia, a pátria da filosofia. História e geografia da Grécia. A ascensão, Alexandre Magno, as realizações de Alexandre. Vamos ver os Ptolomeus, os Seleucidas, e o fim do Império Grego. Horácio, ele vai escrever uma frase que podemos tomar como introdução a esta matéria, que é: a Grécia subjugada subjugou o seu feroz vencedor e introduziu as artes no Agrestes Lácio. Quando o Horácio escreve tal pensamento, ele começa a remeter que a Grécia, de forma subjugada por uma região que hoje se encontra no centro da Itália, na costa do mar Mediterrâneo, ela, por ser dominada por esta região, por este povo, inclusive é onde fica a cidade de Roma, que depois ganha o Império Romano, tira o nome desta cidade. Ela, de maneira que era subjugada, a Grécia, ela vai passar então a ser uma vencedora. E vai demonstrar uma das maneiras que o Império Grego fica também conhecido, que não é apenas pela genialidade bélica que o mesmo tinha, mas também por difundir a cultura grega, que toma esta como principal do seu império. Não apenas a arte, a ciência, a filosofia, mas também a língua utilizada, que era o próprio grego. Não é exagero quando nós falamos que a Grécia é o berço da civilização ocidental. Geórgio Seferis, um escritor grego, ele vai declarar a seguinte frase: para onde eu vá, a Grécia me fere. Esse entendimento sobre desse autor sobre a Grécia, é demonstrar que para onde nós possamos a olhar no mundo moderno, nós iremos enxergar uma influência da civilização antiga da Grécia. Em palavras, na ciência, na filosofia e até mesmo, no nosso caso, no pensamento teológico. A Grécia, a cultura grega, ela influenciou por demais toda a civilização ocidental, através do seu pensamento, tanto político, filosófico, através das ciências, através da história. Tudo isso foi influenciado pela Grécia mediante a divulgação da sua cultura para o mundo. Vimos também algo de muito importante acontece na Grécia, que é o surgimento da filosofia ocidental. A mesma teve um nascedouro, que é a Grécia, e teve um pai, que também este grego, que é Tales de Mileto. A filosofia, ela é o ato de se apartar do mito, da mitologia. Não é mais a utilização de pensamentos ou de criação de seres divinos
para explicar a moral, a sabedoria, o costume, a ética ao povo. Agora, através da filosofia, o próprio ser humano pensa sobre a existência do próprio ser humano e faz com que todo o entendimento possa ser alvitrado para encontrar a razão da sua própria existência. Quando falamos de filosofia, podemos dividi-las em alguns períodos. Temos o período pré-socrático, temos o período socrático, o período pós-socrático e o período helenístico ou greco-romano. E vai no século III a.C., e vai se estender até o século VI depois de Cristo. Ele vai englobar todo o período do Império Romano e os primeiros padres da Igreja. Nós também vimos alguns fatores que nos faz entender o surgimento da filosofia na Grécia. Primeiro, claro, a poesia. Homero, com a sua poesia de forma lúdica, mas que trazia pensamentos práticos para ensinar o povo como ele deveria se comportar, moral, o que é certo, o que é errado. E vemos também um poeta chamado Hesíodo. Hesíodo, ele começa o questionamento de uma maneira mística, mitológica, através da existência do mundo, do ser humano. E isso vai ser o ponto inicial para a filosofia de Tales de Mileto. Vimos a própria religião, que vai trazer o orfismo, que é um pensamento religioso baseado dentro do pensamento do poeta Tárcio Orfeu, que vai trazer uma forma de pensar dentro de um propósito para descobrir a ação humana na Terra. Vimos as condições sociopolíticas, a organização das cidades, elas faziam com que as pessoas pudessem discutir os problemas da sociedade em lugares abertos. Isso cada vez mais vai incentivar oradores, pensadores a trazer soluções de maneira intelectual, sempre pautando o seu pensamento no homem e como é o propósito deste homem na Terra. Podemos agora citar para vocês alguns filósofos gregos que com certeza vocês já ouviram falar. Tales de Mileto, Anaximandro, Pitágoras, Heráclito, Sócrates, Platão, Aristóteles. Todos esses são pensadores gregos que se tornaram filósofos importantes e filósofos aonde contribuíram com literaturas clássicas para o pensamento filosófico atual. Nós estamos encerrando aqui a nossa primeira videoaula sobre o Império Grego. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.